Acho que nos vão encantar, nos vão desinquietar, nos vão tirar da nossa zona de conforto. Pronto, a seguir às intervenções de cada um, haverá um período em que eu conversarei com eles, foi considerado que esta era a melhor solução, e será sempre assim. Eu falarei em português devagar e eles responderão nas línguas. O Luís sabe responder num brasileiro perfeito, portanto nós vamos todos entender. Eu agora convido o primeiro orador, não quero estragar a ordem. É o Luís. Luís, primeira intervenção, parece que tens que fazer ali, segundo as regras, ouvir o clamor da terra e do clamor dos povos, um olhar a partir da Amazónia. Luís, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Antes de nada, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder estar aqui com vocês no terceiro Encontro Nacional de Leigos. E gostaria também de fazer um reconhecimento a Kenauli e a todos vocês por este evento e esta iniciativa. Eu acho que a gente precisa este tipo de momentos de reflexão para poder assumirmos como igreja, como leigos, em diálogo com a sociedade toda, assumirmos os desafios de nosso tempo, de nossa hora. Eu vou falar em português, um português que traz o sotaque do outro lado do oceano, mas eu peço desculpas desde já pelos eventuais erros e espero fazer-me entender. Digo que temos que assumir os desafios do nosso tempo, que às vezes se apresenta como um tempo complexo, um tempo muito convulso, um tempo difícil que às vezes impede-nos encontrar luzes, encontrar caminhos claros. Desculpe. Dá para ouvir aí atrás? Dá para ouvir? Então, são tempos complexos, tempos convulsos, tempos em que, particularmente para muitos povos e muitas comunidades, é um tempo em que cada dia tem que lutar pela sua terra, pela sua dignidade, pelo acesso aos bens naturais fundamentais para poder continuar sendo o que somos e para continuar tecendo os fios da sua história. Particularmente na Amazônia, na América Latina e em muitos outros lugares do mundo, muitas famílias, muitas comunidades, muitos povos veem como a terra que sempre habitaram é uma terra que também é alvo de grandes interesses econômicos. E é nesse combate, nesse conflito que eles têm que lutar e procurar a luta pela vida. São tempos difíceis, mas também são tempos difíceis para nosso planeta, para nossa casa comum, para nossa irmã, a Mãe Terra. Essa irmã que geme com dores de parto, essa mãe que clama, que grita pelo uso irresponsável que a gente faz dos bens naturais que Deus colocou nela. Bela mensagem do Papa Francisco para este encontro que foi lido aqui, né? Muito bela mensagem. Então são tempos difíceis. E é precisamente neste tempo, nesta hora, que acolhemos o chamado que vem com a encíclica Laudato Si. Um chamado profundo e claro para assumirmos as profundas e necessárias e urgentes transformações na nossa vida, mas também no modelo econômico, no modelo de desenvolvimento, no modelo de crescimento que a gente foi criando. Reconhecer, como diz Francisco, a grandeza, a urgência, mas também a beleza deste desafio. E a questão é que o modo como a gente vive, o modo como a gente extrai bens da natureza, o ritmo com que a gente extrai bens da natureza, o modo como a gente produz, o modo como a gente se move, como a gente transporta, como a gente distribui, como a gente comercializa, o modo como a gente consome, esse nosso modo de vida, ele está deixando marcas, ele está deixando feridas. Está deixando feridas na nossa Mãe Terra,
mas também está deixando feridas em muitas famílias, muitas comunidades, muitos povos que vão ficando à margem. Nesse sentido, Laudato Si é muito mais do que uma encíclica, como alguns dizem, verde ou ecologista. Ela faz uma abordagem da questão ecológica muito mais integral, muito mais lúcida. Francisco, de algum modo, ele incorpora a nossa irmã Mãe Terra à discussão sobre a pobreza, porque antes não estava. Então ele diz que entre os pobres mais abandonados está a nossa irmã, a Mãe Terra. Mas ao mesmo tempo, ele incorpora a questão social, a discussão sobre o ambiente e sobre a ecologia, para dizer que há uma íntima relação entre o que está acontecendo na nossa terra e as situações de pobreza, de injustiça, de inequidade. É por isso que não há uma crise ambiental de um lado e uma crise social do outro, mas uma única e complexa crise socioambiental. E é essa que temos que abordar, enfrentar sem medos, com coragem, com ousadia. E para isso ele coloca dois desafios que são grandes, que são urgentes, mas que são belos, porque são desafios culturais e desafios quase, se vocês querem, civilizatórios. Um desses desafios é recuperarmos a relação com a nossa irmã Mãe Terra, que até agora foi uma relação muito permeada pela lógica do domínio. Crescemos pensando que éramos dominadores. E o domínio é sempre a negação do outro. E isso vale para a Mãe Terra, e isso vale para as relações de desigualdade entre os homens. Quem domina é porque nega o outro, nega a existência, nega a dignidade do outro. E o segundo grande desafio é superar esse modelo econômico. Um modelo econômico que acumula na medida em que despeja, acumula na medida em que desapropria, acumula na medida em que gera exclusão. Em encontro de Francisco com movimentos sociais em Bolívia, no mês de julho de 2015, ele falou: este sistema já mais ninguém aguenta, este sistema já não se aguenta mais. Precisamos transformações profundas e toca a nós, a esta geração, iniciá-las. Não é o caso de deixar para as gerações futuras. Esta é a nossa hora, este é o nosso tempo. É por isso que resumo o que eu vou partilhar com vocês nessa frase que vem da Laudato Si, de que este é o tempo de ouvir o clamor da terra e o clamor dos povos. Porque é o mesmo clamor, é o mesmo grito. Muitas das vezes os gritos dos pobres, os gritos dos povos, vêm carregados de terra, vêm carregados de água, vêm carregados de floresta. Esse ouvir o clamor da terra e dos homens que a gente vinha mais falando do ouvir o clamor, essa tradição que vem do Êxodo, desse Deus que diz: ouvi o clamor do meu povo, o grito do meu povo chegou até mim e decidi descer para libertá-los. Esse grito dos povos hoje é também o grito da terra. Esse é o grande desafio que nós temos. A minha contribuição com este debate hoje é uma contribuição que vem a partir de um lugar muito concreto, muito específico, muito particular, que é a Amazônia. É a partir da Amazônia que eu partilho com vocês este olhar para esse desafio. E a partir também de uma perspectiva muito concreta. A minha experiência, a nossa experiência como família, leigos missionários da Consolata, família missionária durante 9 anos, na Amazônia brasileira, no estado de Roraima, trabalhando junto com os povos indígenas. Então é também essa perspectiva que trago de uma igreja encarnada na Amazônia, de uma igreja que quer ouvir esse grito dos povos e da terra, nesse lugar concreto que é a Amazônia. A Amazônia
a Amazônia representa muito do que Laudato Si nos diz a todos. O primeiro imaginário que vem para todos nós, quando a gente fala Amazônia, é uma extraordinária beleza. É um lugar impressionante, com uma biodiversidade que realmente nos supera. É uma explosão de vida. Lá dentro há umas teias de vida muito difíceis de compreender por nossa capacidade. Realmente é um lugar lindo. É um lugar onde realmente você contempla a grandeza do projeto de Deus e você contempla a pequenez do homem. O Salmo 8. O que é o homem? Para você lembrar dele. Diante desta majestuosidade. E é verdade que essa imagem da grande floresta, desse tapete verde serpenteado por grandes rios, é a primeira imagem que vem para todos nós, é o imaginário que nós temos. Mas também, eu quero colocar com muito ênfase isso, a Amazônia é também, e principalmente, um lugar habitado. E isso muitas das vezes a gente esquece. É um lugar habitado por uma sociodiversidade impressionante, por uma quantidade de povos, de grupos étnicos, de pessoas que vieram de um e outro lado, que estão construindo sua vida, seu projeto de vida aí, naquele lugar. São mais de 30 milhões de pessoas morando num território que é partilhado, que é compartido por 8 países, mais um estado que ainda não é independente, que é a Guiana Francesa. A Amazônia é um lugar extraordinário do ponto de vista da biodiversidade, mas é um lugar extraordinário por ser um lugar habitado. Habitado por, se a gente falar somente dos povos indígenas, temos que falar de, falar de quase 400 povos indígenas diferentes. Não digo aldeias, digo povos, com suas formas diversas de entender a vida, com suas formas diversas de organização social, com suas formas diversas de caçar, de pescar, de dançar, de cozinhar, com suas formas diversas de nomear as coisas, suas línguas, mas também suas formas diversas de entender o mistério, o sagrado. Mas também não apenas povos indígenas, comunidades camponesas, ribeirinhos, pessoas que moram nas cidades, em pequenas, em médias e em grandes cidades lá na Amazônia. Então, a Amazônia é um lugar realmente que invita, que convida a dizer Laudato Si. Louvado sejas, por tanta diversidade, por tanta riqueza. Mas também a Amazônia é um lugar onde se representa muito do que Laudato Si denuncia também, desse modelo econômico. É um lugar também ameaçado. É um lugar também cobiçado por grandes interesses econômicos. Esse modelo econômico que para crescer precisa sobreexplorar os bens naturais. Essa é a base do modelo econômico. Toda economia nasce da terra. Não há nada que a gente possa produzir que não nasça da terra. Portanto, o modelo econômico que é acelerado, que é crescimentista, que pensa que o crescimento pode ser ilimitado, somente pode sobreviver à custa de uma sobreexploração dos bens naturais. Sobreexploração para sustentar o crescimento de uns poucos e colocar a família humana numa perspectiva irreal de crescimento ilimitado. Um modelo, como dizíamos, de acumulação por despejo. Acumula na medida em que desapropria. Uma economia que mata, diz Francisco, uma economia que mata. Por que uma economia que mata? Mas mata não apenas na simbólica, mata na real. As imagens que expressam esse modelo que foi colocado acima da Amazônia, esse modelo extrativo exportador, porque extrai da terra para levar fora, para lugares muito distantes. Esse modelo extrativo exportador não é novo na Amazônia. Percorreu todo esse processo de colonização. Em outros dias foi a febre do ouro, em outros dias foi a febre da borracha, do caucho. Mas agora está vivendo um momento de muitíssima intensificação. E tem algumas imagens, eu vou passar por isto mais rápido, mas é a imagem, por exemplo, da exploração do petróleo e do gás natural. Um modelo excessivamente dependente dos combustíveis fósseis, que vão se esgotar, porque não se regeneram.
cada vez mais terras na Amazônia, particularmente no Peru, na Amazônia peruana, estão sendo solicitadas para a exploração dos combustíveis fósseis, do petróleo e do gás natural. Temos que procurar, diz Laudato Si, uma sociedade que não seja tão dependente destes combustíveis fósseis. Não é apenas o petróleo e o gás natural, é a questão da mineração. Cada vez mais terras na Amazônia são ocupadas por grandes interesses econômicos para prover minérios, minerais, à grande indústria da construção civil, à indústria da tecnologia, mas também à indústria não sei como dizer, né? Da beleza, talvez, não sei, o ouro, o diamante, né? Esses valores de suporte, esses valores de resguardo. É a cobiça pela madeira, e daí o desmatamento. É a cobiça pela energia, e daí a quantidade de hidrelétricas que estão projetadas acima da Amazônia. Mas também são as mudanças no uso do solo. Ali onde havia floresta, cada vez mais se desmata para ser ocupada por grandes criadores de gado, para prover de carne a meio mundo, ou então para plantar grandes áreas de soja, de cana-de-açúcar, de milho, de dendê. É esse modelo que é o principal causante dessas grandes mudanças globais, dessas mudanças climáticas que a gente diz. Essas mudanças climáticas têm causas concretas e a Amazônia está vivendo elas no dia a dia. Todos estes empreendimentos, todas essas grandes infraestruturas físicas, quando a gente vê grandes estradas, grandes portos, grandes aeroportos, grandes hidrelétricas, a gente pode até pensar, que bom que chegou a infraestrutura para lá. Mas esses grandes projetos não estão pensados para as comunidades daí. De fato, não favorecem elas. Estão pensadas apenas para que a produção possa escoar com mais facilidade, possa sair com mais agilidade, seja para o Atlântico, para o mercado europeu, norte-americano, seja para o Pacífico, para o mercado chinês. Estes empreendimentos ocasionam gravíssimos impactos, vocês podem imaginar, sociais e ambientais. E funciona como um ciclo. Eu gostaria de explicar, não sei se vou conseguir. Funciona como um ciclo. Um modelo que precisa explorar bens naturais, a sua vez, para isso, precisa controlar os territórios. Se eu quero explorar minérios, petróleo, gás, água, madeira, eu preciso ter o controle dos territórios. Mas esses territórios estão habitados. Então aí tem um conflito, e é aí onde se agredem os direitos humanos. Porque para os grandes empreendimentos ocupar o território e ter acesso aos bens naturais, precisa expulsar as pessoas. Ou então numa negociação que é absolutamente desigual, ou então na expulsão pura e dura das pessoas. E as comunidades que são expulsadas dos seus territórios, do interior, elas são expulsadas e terminam indo para onde? Para as periferias das grandes cidades, onde não há qualidade de vida. Diz Francisco na Laudato Si, não pode ser próprio deste mundo que tantas pessoas vivam entre tanto cimento, entre tanta artificialidade. É essa macro-urbanização que às vezes a gente pensa que é imagem de progresso, mas que na verdade não gera as condições de vida, de qualidade de vida para a maior parte das pessoas. Bem, diante de tudo isto, o que a gente pode, quais são as reações? Como que a gente age diante de tudo isto? Diz Francisco na Laudato Si, e isso é uma realidade concreta no dia a dia na Amazônia, que as grandes empresas e os governos são os mais lentos em reagir. Não estão reagindo à altura do momento, não estão reagindo à altura das circunstâncias. Mesmo que a gente possa ver que 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás, na França, chegaram a um grande acordo, o Acordo de Paris, na COP21, pela questão das mudanças climáticas, e a gente tem que se felicitar por isso, mas são grandes acordos que não conseguem colocar no centro, realmente, a necessidade de superar este modelo econômico. Pelo contrário, às vezes as propostas, as sugestões que eles colocam, é justamente aprofundar esse modelo, é mercantilizar a natureza, é
colocar valor de capital naquilo que ainda não tinha valor de capital, que era a floresta em pé, que era essa casa comum, esse projeto criador de Deus. Mas no meio de tudo isso há sinais de esperança. Na Amazônia, eu gostaria de partilhar com vocês dois sinais de esperança concretos. O primeiro deles vem dos próprios povos indígenas e comunidades camponesas. Povos que lutam no dia a dia. Povos que vivem da terra e na terra. Povos que Francisco falou para eles agora quando se encontrou com eles em Chiapas, em México, no mês de fevereiro. Ele disse para eles, este mundo que está tão permeado pela cultura do descarte, precisa de vocês. É porque são povos indígenas que não apenas são vítimas de tudo isto, mas também eles têm uma palavra a dizer. Eles são parte da solução também. Eles conseguiram ainda não quebrar essa triple relação, porque aqui é onde que está a questão. Eu vou terminando com isto. O ser humano, ele precisa de na sua integralidade, está formada por 3 relações fundamentais. A relação com o outro ser humano, a relação com a irmã Mãe Terra como companheira de existência e a relação com o sagrado, com o mistério, com Deus. Muitas das vezes nossas sociedades têm quebrado essa triple relação. Rompemos a relação entre nós e daí a pobreza e a exclusão, daí a indiferença. Mas quebramos a relação com a nossa irmã Mãe Terra. Para nós apenas é um fator de produção, é uma espécie de almoxarifado, não sei se se diz aqui almoxarifado, armazém, de onde eu vou lá e tiro aquilo que preciso para eu satisfazer as minhas necessidades. Não é mais do que isso para nós, mas também quebro a minha relação com o sagrado, com o místico, com o que dá sentido, com Deus. Parece que a gente pudesse viver sem ética e sem mística, mas não é possível viver. Então a gente rompeu essas 3 relações. Esse é o desequilíbrio que a gente rompeu. Muitas das vezes os povos indígenas, comunidades camponesas, aqueles que vivem na terra e que vivem da terra, eles ainda têm uma palavra para dizer, porque eles ainda vivem a harmonia dessa triple relação. Eu creio que a Laudato Si permite-nos uma aproximação dialógica, horizontal, com estes povos que sem ter lido a Laudato Si, eles com a sua própria espiritualidade, com a sua própria mística, eles conseguem transmitir mensagens para nós que tem tudo a ver com o que Francisco também quer despertar em nós. Leio muito rápido o que nos diz Patrícia Gualinga, dirigente indígena de Sarayaco, em Equador. Diz, a natureza é parte de nós e nós somos parte da natureza. Nossa energia está ligada entre si. Diz Davi Copenaua, que é um dirigente Yanomami, que vivia numa terra muito próxima onde a gente morava. Davi Copenaua diz, não estamos preocupados apenas pelo que vai acontecer com os povos indígenas. Vocês pensam que não vai afetar também a vida de vocês. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo, diz Davi Copenaua. O clima está ficando quente, os grandes rios estão morrendo, muitas vidas estão morrendo. Como que vocês não conseguem ver que esse tal de desenvolvimento, tal e como vocês pensam nele, pode terminar matando todos nós? Davi Copenaua, Yanomami. O segundo sinal de esperança, e já concluindo, é o de uma igreja que se quer igreja encarnada, igreja libertadora, uma igreja que caminha junto aos povos da Amazônia, uma igreja martirial, uma igreja profética, uma igreja engajada nas lutas populares, uma igreja que está tentando nos últimos tempos, e isto agora não vou conseguir desenvolver, mas talvez depois no diálogo, articular melhor a presença da igreja na Panamazônia, e para isso está criando o que é a Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. É uma tentativa de articular melhor toda a presença da igreja na Amazônia. E para concluir, e nós, e todos nós, que moramos em sociedades de maior consumo, nada nos é indiferente entre a terra e o céu. Terceiro Encontro Nacional de Leigos. E porque nada nos é indiferente,
também não pode ser indiferente para nós a sorte desses povos e também não pode ser indiferente para nós o que está acontecendo com a nossa Mãe Terra. Alguns desafios muito concretos para nós. Primeiro, que vem da Laudato Si e que vem da realidade e que vem da Amazônia. O primeiro é um chamado ao diálogo. Sermos capazes de dialogar, porque é verdade, como diz Francisco, não temos a solução para todos os problemas, não podemos ser autorreferenciais como igreja, precisamos dialogar e escutar outros, escutar outras matrizes. Segundo grande desafio, claramente mudanças ousadas na nossa estilo de vida, pessoal, familiar, comunitária, porque a grandes problemas sociais temos que responder com redes comunitárias. Um terceiro desafio fundamental, talvez seja o primeiro, uma profunda conversão ecológica, uma profunda conversão de dentro, porque nós também somos terra, porque não somos os donos da terra, nós somos terra, nós compartimos com a irmã Mãe Terra, sermos parte desse projeto que é maior do que todos nós, que é o projeto criador de Deus. Nesse projeto criador de Deus é quando podemos chamar de irmão, de irmã, aquelas outras formas de vida que caminham conosco. Mas não somos exatamente iguais, porque temos uma missão própria nesse projeto criador de Deus, que é a missão de continuar a obra criadora de Deus, mas não a partir do domínio, e sim a partir do cuidado, do cultivar, do lavrar, do cuidar. O quarto desafio é pensar com honestidade, diz Francisco, com honestidade. Pensar a necessidade de outros modelos econômicos, de outro modelo de desenvolvimento, de outro modelo de crescimento, que realmente coloque no centro a pessoa, que coloque a vida, que coloque tudo aquilo que vem de Deus, que coloque a ética, que coloque o bem comum no centro. E por último, assumirmos como leigos, mas também como igreja em seu conjunto, e principalmente como leigos, assumirmos nossa vocação pública, nossa vocação de estar inseridos na vida social, na vida econômica, na vida política, chamados àquela vocação que nos foi dada, sermos sal que sala. Mas para ser sal que sala, a gente precisa estar na panela, porque fora da panela a gente não consegue dar sabor. São tempos convulsos, mas termino com uma frase de Dom Pedro Casaldáliga. Ele diz: quanto mais difíceis são os tempos, maior deve ser a nossa esperança. Podem roubar-nos tudo, menos a esperança. Muito obrigado. A oportunidade de ler esta encíclica verá que ela quase que revoluciona o modo de pensar de todas as pessoas de boa vontade, e com aquilo que o Papa disse e que o Luís aqui referiu, pensar com honestidade, e pensar com honestidade e com ética só pode ser, uma visão cristã, pensar nas gerações futuras. Nós estamos num mundo em que o último que apaga a luz, e isto obviamente não pode ser. Muito obrigado, Luís, foi muito impressionante. Vocês vão ver, porque eu percebi isso ontem à noite, que cada um deles tem uma guerra, porque reparem que este inimigo que o Luís aqui representou no sentido que desenhou, é um inimigo incrível. Somos nós todos, é a nossa civilização, são os nossos hábitos, as nossas patologias, e é contra isso que ele luta, é a guerra do Luís. Vamos agora para uma guerra mais fácil de perceber, porque tem armas e tem mortes e tem atentados e tem uma dor horrível, que é a guerra que nos vai ser descrita com a coragem, a Miss Coragem, a Senhora Coragem que está dentro desta igreja, que é Pascal Varda. Pascal, s'il vous plaît. Monseigneur, en pluriel, est le peuple de Dieu dans cette église si jolie, si belle, et vraiment tout le peuple de Portugal. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous et de vous saluer dans la langue de Jésus en disant « Shalom aleichem », la paix avec vous. C'est vraiment un honneur que je sois parmi vous parce que, chers amis, aujourd'hui nous sommes d'un pays où
vous entendez tout le temps ce qu'il vit, dans quoi il vit comme situation. L'Irak, qui est devenu un théâtre de crimes et de terrorisme. Mais je veux m'arrêter avant tout chez vous. Dans ma première visite officielle dans ce pays béni, à Lisbonne, en 2005, alors que j'étais ministre de l'immigration et du déplacement en Irak, j'étais positivement frappée par le niveau de développement de cette ville et je me suis vraiment tournée vers le Seigneur et dit, c'est un peuple qui vraiment mérite. Car faisant la comparaison entre Bagdad d'aujourd'hui et tous ces moyens, hein, mon frère, les problèmes sont les mêmes, même si les distances sont différentes et lointaines. Les problèmes sont les mêmes. Donc, quand on voit les moyens économiques d'Irak à comparer avec les moyens de Portugal, on peut se lamenter et dire comment on peut laisser ces peuples, les peuples de pétrole, à vivre comme des mendiants, à vivre dans le besoin, à vivre loin de leurs droits. Mais il faut bien savoir, il y a une réalité, c'est celle de voir que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas seulement des mots, c'est quelque chose dans la vérité des gens. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'amour pour le pays. Ce pays que vous aimez tant et que vous travaillez pour tant. Je crois que ça aussi, ça fait partie de cette miséricorde de Dieu qui ne fait qu'une seule chose avec l'amour de Dieu. Et puis après, pour l'Irak, je me suis dit, eh bien, pour le psaume 126, si le Seigneur ne veut pas construire la maison, eh bien, elle ne sera jamais construite. Eh bien, c'est pour vain qu'on est là. Si il ne veut pas la garder, la ville, eh bien, ça ne sera jamais gardé. Donc, nous sommes dans cette situation-là, en train de vous informer actuellement qu'un pays de berceau de civilisation comme l'Irak, un pays de loi et de création de lois écrites aujourd'hui, n'arrive pas à se concilier, vraiment à reconnaître aucune loi. Il est tombé martyrisé par les terroristes. Aujourd'hui, la loi est faite par des califes qui viennent d'ailleurs et qui viennent de l'intérieur du pays aussi et qui sont là à détruire tout ce qui est vivant. Bien sûr, on peut toujours dire, et qu'on dit facilement, que les raisons sont dans les mauvaises guerres et dans les mauvaises résolutions des guerres. On n'a pas résolu comme il faut les guerres mondiales. Mais croyez-moi, ce n'est pas seulement ça. C'est une chose qui est culturelle avant tout. Et dans le fond de tout ce que nous vivons, il y a quelque chose dans la culture qui met ce désarroi sans cesse dans les sociétés du Moyen-Orient. Moyen-Orient, un pays qui peut être un très beau pays ou des très beaux pays. Moyen-Orient qui est vraiment riche, plus que ailleurs dans le monde. Et je dis tout à fait oui à mon ami qui dit d'Amazonie, mais c'est des pays qui ont tout ce qu'il faut pour vivre le royaume sur la terre. Ils ne peuvent jamais, parce qu'il y a les mains de corruption qui prennent leur part. Revenons à la question de notre vie comme chrétiens dans ces pays. Le 24 avril, nous venons de fêter 101e année des génocides arméniens qui ont été commis en 1915. Eh bien, ce n'était pas malheureusement les Arméniens seuls, c'était aussi tous les chrétiens de la région, dont les Chaldéens, les Assyriens, les Syriaques, dont j'en suis une, dans la région de Tur Abdin, de Diyarbakir qui s'appelait Ahmed, de Merdin et tout ce qui est Mésopotamie, qui est Irak d'aujourd'hui. Ces exercices des crimes génocidaires ne sont pas vraiment nouveaux pour notre Église, pour notre peuple, et surtout pour les chrétiens et pour les Yézidis. Les Yézidis qui sont aussi une nation et une religion très ancienne d'avant le christianisme
et qui sont déjà originaires de l'Irak. Ils ont aussi subi des massacres, même 64 massacres, 64 fois ils ont été massacrés pour les religions. Donc tout ça s'est passé à l'intérieur d'un empire qui prenait l'islam pour religion. Il y a un fait, c'est celui de l'imposition d'une loi donnée, une loi qui a dépassé son temps, une loi qui a été exercée il y a 1400 ans et aujourd'hui veulent l'imposer encore une fois dans la loi du pays ou dans la loi positive du pays. Ce qui ne marche pas parce que ce n'est plus dans les normes contemporaines, même de ces sociétés, même des musulmans eux-mêmes, qui n'acceptent plus d'être menés comme ils ont été menés par cette loi auparavant ou pendant toutes ces années. Je peux vous dire, ici, nous avons aussi notre part de participation, comme chrétiens, comme citoyens et comme co-chrétiens du monde. On doit parler plus haut, on doit dire la réalité plus haut. Je me rappelle de l'expérience que j'ai eue avec sa béatitude, le regretté Bidawi, peut-être Monseigneur se rappelle de lui, qui était un des saints qu'on a connus dans notre Église, on peut le dire, et courageux comme patriarche. Il était à Paris et il a déclaré tout facilement pendant un temps où c'était très dur de parler de ce sujet. C'était pendant la guerre de Koweït. Il a déclaré, par peur, je le mets entre guillemets, que Saddam Hussein était un homme de paix, mais les Européens, les Américains ne voulaient pas le comprendre. Alors pour nous, c'était plus que frustrant, parce que nous étions des victimes, des infâles qui veut dire des génocides coraniques qui ont été exercés par Saddam Hussein pendant l'année 1988 contre notre région qui dans le temps était complètement chrétien, mais après bon ça a été mélangé, mais les traces restent toujours par les églises, par les monastères bien anciens des premiers siècles qui ont été complètement rasés dans cette année 1988. Donc parmi ces survivants, il y avait ma famille qui avait fui pour la Turquie et que je suis allée chercher en Turquie pendant des mois et des mois de difficultés administratives pour les amener en France comme réfugiés. Alors ce jour-là, notre patriarche déclarant ceci à l'église, nous avons eu des problèmes colossaux à travers ça. Et je lui ai posé la question, Monseigneur, mais comment arrivez-vous à prononcer ça? Comment dites-vous homme de paix pour quelqu'un qui est criminel, qui tue, qui a fait du mal aux chrétiens plus que même que les empires passés? Parce que personne n'avait touché à une église, n'avait rasé une église ou un monastère. Saddam Hussein l'a fait. Et les villages chrétiens, c'était les villages les plus construits de tout le pays. Et c'était les plus qui étaient touchés par Saddam Hussein. Et comment vous l'appelez, homme de paix? Je ne comprends pas. Nous sommes des victimes et nous n'acceptons pas ça. Il m'a répondu tout simplement, ma fille, je sais très bien ce que tu dis, mais tu sais, je ne pouvais pas dire autrement. J'ai dit, si, vous pouvez dire, je suis un homme religieux et je n'ai pas à parler de la politique. Il dit non, parce qu'avec moi, dans l'église, dans la délégation, il y avait de ceux qui étaient là pour savoir ce que j'allais dire. Alors, pour éviter de faire massacrer la majorité ou les chrétiens de Bagdad aussi, eh bien, je devais dire ça pour passer outre les massacres qu'on craint toujours. Jusqu'à là, on a passé notre vie à vivre dans ce silence que j'appelle impardonnable. C'est un silence qui a été fait au niveau national, qui a été fait au niveau international aussi. Et que je m'excuse de le dire, mais comme chrétienne aussi, je sens d'une manière complice, comme Église, de n'avoir pas crié plus fort pour ne pas arriver aujourd'hui au stade de ne pas avoir la possibilité et les lieux de mettre nos pieds. Vous savez, notre Église a été complètement déracinée de ces lieux aujourd'hui. Les chrétiens vivent en majorité actuellement en Irak
déplacés sous des tentes, dans des caravanes, dans des maisons collectives, dans des grands camps rassemblés avec les Yézidis qui sont encore dans la situation pire que celle des chrétiens. Et donc, ici, nous avons la responsabilité d'aller plus loin dans la question de la vérité. Il faut en parler, il faut le dire, il faut la crier. Je crois que la miséricorde peut être celle-ci aussi. Dans l'Union européenne, il y a un mois, je m'adressais aux partis politiques chrétiens qui m'avaient invité pour parler et je leur disais, vous savez, en Europe, vous avez longtemps pensé que vous étiez tranquille, calme et c'était loin de chez vous, c'était pas chez vous. Figurez-vous que c'est pas vrai parce que aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs nos voisins du Moyen-Orient. Géographiquement dit, la Turquie c'est pas loin et la Turquie demande à tous les prix d'y entrer et donc après c'est l'Irak et donc on est voisins par la force des choses. De toute façon, culturellement et historiquement, nos problèmes sont vos problèmes et maintenant plus que jamais nos problèmes se projettent sur vous automatiquement et donc vos joies seront nos joies. Travaillons ensemble à faire de cette région une région plus calme et avec des droits plus respectés et la dignité humaine plus considérée que ce qu'on est là où on est. Donc oui, c'est de l'Orient chrétien dans l'OTAN, c'est de l'Orient le pays de Jésus que je viens pour vous dire que ce pays, donc cet Orient en gros, c'est aussi le pays de la Bible, c'est le pays de notre Père Abraham. C'est de là où il a dit oui à Dieu. C'est de là que le premier point de salut du monde a commencé. C'est par la révélation de Dieu à notre Père Abraham. Donc l'Irak n'est pas un pays vraiment qu'on peut ignorer. C'est un pays qui nous dit beaucoup pour notre histoire chrétienne. Et que les chrétiens ont été existants dans ce pays depuis toujours de la chrétienté. Si vous ouvrez le livre donc même l'évangile de Pentecôte, il dit qu'au moment de Pentecôte, il y avait des Mésopotamiens, au moment que l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Et donc, ces Mésopotamiens venaient là, eh bien, ils ont vite reçu le message à travers le disciple du Seigneur, Saint Thomas. Et avec Saint Thomas, 2 de ses disciples, autres, donc parmi les 72 ou 72 disciples du Seigneur, il y a eu Mar Adai et Mar Mari qui sont venus dans ce pays pour l'évangéliser et très vite a été évangélisé et l'une des raisons c'était surtout que ce pays parlait l'araméen et jusqu'à maintenant il a gardé cette langue et surtout parmi les chrétiens et donc qui ont payé cher cette langue parce que leur langue, parce que la langue de Christ. Bien sûr, quelles que soient les raisons, c'est les gens du pays qui doivent faire tout ce qu'il faut faire, c'est leur devoir d'abord. Mais quand on voit que les gens du pays sont dans un désarroi politique, économique et social, et qui a vraiment sa portée négative sur tout le reste de la vie chrétienne et des autres, on peut dire qu'on doit chercher des solutions ailleurs. Et puis c'est pas normal qu'on soit vraiment indifférent, et je crois que ce symbole que vous avez pris, ces mots que vous avez mis sur votre titre de cette conférence bénie, c'est de ne pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Il faut oser croire et adhérer que nous pouvons nous accrocher à la parole de Jésus qui a dit « Mais allez, n'ayez pas peur, continuez, je suis avec vous ». C'est pas possible de regarder 80% des minorités persécutées dans le monde, c'est des chrétiens. Qu'allons-nous dire de l'avenir de notre existence là-bas? Bien sûr, c'est parce que la majorité a une loi autre qui met mal à l'aise toutes les autres lois, qui met mal à l'aise les juges pour
condamner ou pour juger selon les lois posées et les lois positives, parce qu'il y a toujours cette loi de charia qu'il faut appliquer dans la loi, bien que la loi en Irak, vous savez, c'est la loi la plus civilisée que je puisse dire si je compare dans le Moyen-Orient, parce qu'elle est fondée sur le code de Napoléon, mais mariée tellement avec la charia qu'on est paralysé dans tout ce qu'on peut prendre comme décision législative. Et donc, un Parlement paralysé, une constitution déjà paralysée par une matière qui dit ce qu'elle doit faire dès le début de constitution, on est là à lutter pour la vie et tout le temps pour pouvoir imposer au moins une marge de la vie pour autre partie de l'Irak qui n'est pas musulmane. Et donc, c'est un travail qui, c'est vrai, comme vous disiez, mon collègue, on n'est pas les bons dieux pour changer des choses, mais on peut quand même faire quelque chose pour les changer. Comme société civile en Irak, nous sommes maintenant la seule voix des gens qui montent et qui dit ça va et ça va pas. Parce que les autorités sont occupées au malaise politique, au chaos politique qui existe, et donc il n'y a pas possibilité de construire hors ce qui est vraiment possible. Donc, société civile qui a besoin de vous, pas seulement de votre prière qui est nécessaire, et je crois que c'est de là, comme chrétien, qu'on peut partir, mais aussi de votre action auprès de vos régimes. Moi, je crois que vos régimes qui ont expérimenté la démocratie, qui ont expérimenté aussi, avant qu'ils soient démocratiques, ils ont expérimenté aussi les dictatures, ils ont expérimenté aussi la souffrance. Et encore aujourd'hui, n'a pas fini, sûrement, personne n'est parfait. Pardon. Mais vous êtes capable de faire cette pression pour faire entrer un peu de sens dans la vie des relations géopolitiques mondiales et surtout Europe, Moyen-Orient. Moi, je crois que l'Union européenne a besoin de vos voix comme citoyens de cette union pour leur apprendre comment travailler et où aller et jusqu'où aller. C'est pas possible que l'Union européenne voit difficile de prononcer que les chrétiens ont été massacrés. Comme les Américains, la même chose. Vous savez, on a passé le temps, ça fait 2 ans, à crier, à aller, à venir, à dire devant eux que les chrétiens sont en génocide. Ils disaient non, les chrétiens n'avaient pas eu de génocide, c'était que les Yézidis. Ils voulaient reconnaître un génocide que pour les Yézidis et pas pour les chrétiens. Ce qui était vraiment une participation directe dans ce génocide. C'est ce que j'ai dit moi aux autorités américaines. J'ai dit que vous, si vous hésitez à appeler, à mentionner que les chrétiens sont dans le génocide au moment où ils n'ont plus un lieu pour mettre leurs pieds dans la terre de leurs ancêtres, eh bien c'est que vous êtes en train de participer directement dans ce génocide. Et ça c'est vraiment lamentable et on verrait qu'on est dans un siècle, 21e siècle des génocides et des crimes organisés et légalisés par les grandes puissances. Donc il ne faut pas passer outre la réalité. Les chrétiens ils vivent leur génocide avec les Yézidis, avec les autres minorités, et c'est en raison de leur foi d'abord, et en raison de leurs bons facteurs qui sont dans leur pays. Ces pays-là, vous savez, même les bons musulmans qui sont là, et ils voient que sans l'existence de ces chrétiens qui ont contribué à la construction de ces civilisations de ce pays, eh bien, ça sera un chaos pire qu'aujourd'hui. Eh bien, pire qu'aujourd'hui, je ne peux pas imaginer, parce qu'on est vraiment dans le noir, qu'on a porté toujours cet espoir que du noir on sortira au clair. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas dire tout à fait que le clair est dans la porte des Irakiens. Donc, l'Irak, un pays richissime, un pays parmi les premiers de réservoir mondial de pétrole, c'est ce que vous disiez, eh bien, ça se joue dans les mains de quelques-uns de ce pays, et donc disparaît la richesse, disparaissent comme tout facilement,
et les gens restent toujours en train de crier dans les rues, et vous avez peut-être vu dans les informations, eh bien, la manifestation de la rue a envahi le Parlement, a chassé le Parlement, sont entrés dans la salle de Parlement, ils ont dit « Allez-y, vous faites rien pour ce pays, et donc vous partez ». Ils sont en train de vouloir faire la même chose pour le gouvernement, ce qui est vraiment dommage de revenir toujours au zéro pour construire une maison qui s'appelle un pays. Donc, plus jamais cette région du Moyen-Orient, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de cette miséricorde qui est à la fois la miséricorde de Dieu, mais aussi l'action des humains qui peuvent venir et aider pour sortir les gens de cette situation de génocide et de guerre. Vous savez, notre organisation parmi les autres, on a eu à enregistrer des milliers de familles dans le besoin des plus simples choses de la vie. Donc, qu'on a contribué avec l'aide des gens comme vous, avec l'aide des chrétiens d'Europe. Et ça, c'est vraiment, je suis fière de le dire, que nous restons toujours cette lumière en plein ténèbres, de matérialisme, de rejet de bonté, de rejet de christianisme. Ça, c'est quelque chose qui frappe en Europe. Prononçant le mot chrétien dans quelque chose en France, ça fait la peine. Ça fait prononcer n'importe quoi, pas chrétien. Dites l'air de je ne sais pas quoi, ne dites pas l'air chrétien. C'est dommage une culture chrétienne, une culture, même si elle est matérialisée, ses fonds sont chrétiens. Elle est fondée sur la culture chrétienne. Aujourd'hui, on arrive à fermer les yeux aux problèmes qui viennent de tous les côtés, parce que maintenant, si on est interconnecté et tout est globalisé, tout est mondialisé, eh bien aussi les problèmes sont mondialisés et globalisés. Et c'est pour ça, sûrement, des pays sans ressources ou des ressources faibles comme votre pays seront les premiers victimes de ces politiques mauvaisement réglées, mauvaisement gérées. Et donc, les milliers de familles chrétiennes et les milliers de familles autres que chrétiennes attendent de nous beaucoup, attendent de nous la main miséricordieuse, attendent de nous l'aide, et nous sommes allés vers eux. Et je peux vous assurer que les Yézidis, qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, qui sont une religion ancienne et des gens à leur manière, eh bien ils disent que nous n'avons personne, que vous, c'est les chrétiens. S'il n'y avait pas les chrétiens, on serait morts. Eh bien l'Église en détresse en est un témoin vivant qui aide l'Église de l'Irak, qui aide aussi les organisations, et j'ai témoigné pour eux dans pas mal d'endroits. Je crois là, on peut être aussi des gens qui sont fiers de leur héritage chrétien et qui peut faire quelque chose de meilleur. N'ayons pas peur, osons dire qu'aujourd'hui, si on parle des droits de l'homme, parce qu'on veut parler, outre que ses origines, les droits de l'homme, les textes internationaux des droits de l'homme, moi je crois qu'il y a des juges ici, peuvent très bien savoir sur quelle culture sont-elles basées. Si elles n'étaient pas sur notre culture chrétienne, elles seraient aussi en train de nous mener des arrêts de génocide, de guerre. C'est le contraire qui doit arriver. Et donc, nos possibilités de culture chrétienne sont à utiliser aujourd'hui plus que jamais. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte, au contraire, il faut y aller d'avance. Je peux, pour terminer, parce que je suis en train de sauter, parce que je ne veux pas tout lire, c'est long, donc pour terminer, je veux rester vraiment à lire cette vue de Saint-Père, que nous avons la chance d'avoir une personne qui veut vraiment orienter le monde dans ce sens de la justice. La justice, il ne faut pas se taire pour la justice. Il faut y aller jusqu'au bout. Il faut l'imposer. Donc, le besoin d'un changement réel requiert la miséricorde de Dieu. Et d'autant plus dans notre monde qui est de plus en plus dirigé par le plan économique et par l'avidité pour l'argent. Donc, en Bolivie, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, le pape François a aussi demandé un changement réel au niveau mondial qui mettrait l'économie au service des peuples. C'est ce que je demande de l'Union européenne, d'aider l'Irak
à se mettre sur la voie d'utiliser son économie au service de son peuple et de ses voisins. Donc, lors de la deuxième rencontre mondiale du mouvement populaire, où étaient rassemblées quelques 3000 personnes, le souverain pontife a affirmé que quand le capital dirige les choix des êtres humains et l'avidité pour l'argent régit les systèmes socio-économiques, l'homme et la nature étaient en condamnation. Ça veut dire, vous savez, vous disiez quelque chose de très profond philosophiquement. Notre terre, mère terre, on est lié, qu'on le veuille ou pas, on est lié à cette mère qui nous a fait vivre, naître, qui nous donne le droit et la possibilité de vivre. Donc, on est condamné avec cette nature. On est condamné dans notre nature humaine et dans la nature qui est à notre service. Donc, je crois que, pas pour se vanter parce qu'on est chrétien et que notre enseignement est le plus supérieur à tous et tout, mais une réalité, et c'est celle de creuser cette réalité dans les paroles de Jésus. Moi, je crois qu'on ne peut pas revenir à la vérité. Il faut dire la vérité. C'est oui ou non, on doit vivre dans la dignité. Et la dignité est humaine et la dignité est à défendre par les humains pour cette vie humaine. Et si ce n'est pas nous qui avons ça dans le fond de notre enseignement chrétien, eh bien, n'attendons pas d'autres qui viennent le faire, ni pour nous, ni pour d'autres. Donc, chacun de nous, et surtout les laïcs, le postulat des laïcs aujourd'hui, c'est vraiment d'être apôtre là où on est et d'être apôtre de la vérité. Et c'est pas le christianisme, pour moi, c'est pas un truc sentimental. Oh, la belle religion, on a tout ce qu'il faut. Notre religion nous donne tout ce qu'il faut. On est en sécurité. Non, on n'est pas en sécurité. Ce qui est donné à nous, il faut le porter aux autres. Et sans le porter aux autres, on est en train de commettre un péché grand et grandiose et grossier. Donc, il faut absolument que nous bougions et que nous soyons Église et laïque, donc clergé et laïque, unis pour ce service de l'humanité. L'humanité crie, personne ne répond. Tout ce qui répond, c'est les profits politiques. Je le disais peut-être vous le lirez dans le texte en détail, comme quoi cette amitié pour le président irakien de la part de la France, c'était tout à coup échoué. Et étant en France à ce moment-là, depuis 10 ans, je me disais tout à coup, ça se renverse. Comment ça se fait? Eh bien, c'est la politique qui n'a pas d'amis, elle a des profits. Donc, il ne faut pas laisser le monde qu'à la portée politique. Il faut absolument y aller à la dignité de la personne humaine et à l'arracher de la main des politiciens et de la main de tout le monde pour servir à travers les politiciens, à travers les économistes, mais que ce soit basé sur notre vraie croyance, qui est celle du respect humain. Du respect humain parce que l'homme, pas étant le centre de tout, il ne l'est pas. L'homme n'est pas le centre de tout. C'est Dieu qui est le centre de tout. Mais quand on a cet homme que Dieu a si spécifié, si monté, on ne peut pas se taire à dire ça y est, on a des lois, on a tout ce qu'il faut, on n'a rien à voir avec les autres hommes et femmes qui sont en esclavage. Vous savez, des centaines de femmes ézidies et des dizaines de femmes chrétiennes et des hommes aussi restent aujourd'hui maintenant encore en captivité. Incroyable. Elles sont utilisées comme des esclaves. Elles sont violées, mais sexuellement, horriblement. J'ai rencontré des centaines d'elles. J'ai écouté des centaines de cas. J'ai en documenté, mais il ne faut pas entendre tout ce qu'on peut entendre, comme quoi la personne humaine devient sauvage quand elle n'est pas vraiment orientée dans son humanisme vers la perfection, quand elle n'est pas orientée vers des valeurs qui voient l'autre comme lui, qui voit sa beauté dans la beauté de l'autre. Et donc, c'est que nous, les chrétiens, que voyons ça dans ce sens-là. S'il vous plaît, n'ayez pas peur et ne soyez pas fatigués, parce que c'est fatigant, mais il faut continuer. Et notre espoir, c'est que nous avons cette lumière, et cette lumière doit briller sur le monde pour voir mieux, pour faire voir que la vérité ne peut pas se cacher éternellement. Merci beaucoup.
clamor do desespero, é o clamor das vítimas, e agora no fim a referência às escravas, há pessoas escravas, e é também o clamor do refugiado cristão. Os refugiados estão em têm uma grande presença nas nossas preocupações hoje em dia, na Europa e aqui em Portugal também, e o que a Pascal aqui veio falar foi dos refugiados cristãos, das caravanas que fogem pelo seu próprio país para evitar o terror que lá existe. Como vêem, esta é a guerra talvez mais nítida destas três guerras que estes três, digo eu, um dia santos, aqui nos vêm a trazer. Agora vem outro santo, ou outro projeto de santidade, que é o de Joe Campbell. Please. When I was invited to come to speak today, it was requested that I speak about my own experiences, my own personal experiences, working with the poor in New York City. I'm grateful to be here, and I hope that some of these experiences could possibly be helpful in your own personal lives. I'd like to start off by giving you a little background on how I began working with the poor. I was living what would be called a successful life. I owned my own company. I was a bit of an entrepreneur, but inside I was running the rat race. My life took a dramatic change. I had a conversion experience in Medjugorje, and it was 1988. It was August 15th, 11 p.m. on Cross Mountain, when Our Lady appeared, and I knew at that moment I was being called to something, but I didn't know what it was. And at that very time, I felt a tremendous amount of love enter into my whole being and into my soul. Peace enveloped my entire being. And I never felt this way before. It was good, and I knew it was from God. And it was the first time I ever experienced real love. A few months after my conversion, I was introduced to the Franciscan Friars of the Renewal. And I had an opportunity to speak with Father Benedict Rochelle. He asked me what was troubling me, and I told him what had happened on the mountain that night and what was in my heart. And I told him I was ready to leave my old life behind and give everything away to the poor that I owned. And I said to Father Benedict, I think I'm crazy. He looked back at me in my eyes and he said, you are. But this time, you're playing for the right team. He said, don't look back and take the next step. I never did look back from that moment on. I was born in the suburbs of New York, not in the city. I grew up on Long Island, so I was surrounded by trees, open fields. Wild strawberries grew every summer. No large buildings or skyscrapers. It was a comfortable life, good family, good schools, typical suburbia where we felt very safe. My grandfather came to the United States from Italy, settled in New York like many other immigrants. They later moved to Brooklyn, where my parents were born. And my parents did the typical move to Long Island to try to make a better life for their family. So when I informed my family that I was moving to Brooklyn, they were shocked, and they responded by saying, we moved out of Brooklyn to make a better life for you. Why would you go back to Brooklyn? They were very concerned about me moving into the big city, and
asked me many times if I was sure about the move, and I have to say I was never more sure about anything in my life. As a child, the only time I ever visited Brooklyn was to visit the family members who never made it out to Long Island. You see, living on Long Island, I was not exactly poor. I never met a poor person. It was a comfortable life, and I was ready to give it all away. Father Benedict told me about the St. Francis House in Brooklyn and how he needed someone to run the house. And if he could not find a director to keep everything going, he was thinking of closing it. He invited me to go with him to see the house. So we got in the car and I drove to Brooklyn. For the entire ride, he was telling me the history of the house and how it came about. It was in 1967 when he opened the house. And he opened it for poor young men that needed a second chance in life. Some needed a third chance, some needed a fourth chance. He was very emotional when he was speaking to me about the guys that lived in the house. And he spoke as if they were his own children. This moved me. This struck a chord in my heart. I always had a great love and desire in my heart for the poor. And I felt that maybe now God was calling me to do this. So as we were driving through the bad neighborhoods, we arrived at the house, and it didn't look very nice to me. As a matter of fact, it looked terrible and needed a lot of repairs. But Father Benedict thought it was beautiful. It was inside the home that he was in love with, and that was the people. As we walked through each room, he told me stories of the young men that lived there and how he helped them to get back on their feet. And I could see how much he loved the house and how much good it did for so many. I knew it would break his heart if he had to close the house, but from the outside, the house looked like it was falling apart, but inside, it had a life of its own. And all the time he was speaking, I was thinking of the possibility of fulfilling my vocation to work with the poor. Father Benedict asked me if I thought the house, Father Benedict asked me what I thought of the house, and I said it was beautiful. I said yes to God, my new vocation that day, and I never looked back. I moved into Brooklyn a month later, and that was 25 years ago. I went right to work. The house needed many renovations. We took down some walls, did some painting, repaired the holes in the floor, cleaned up the landscaping, put in a new kitchen. In about 2 months, the house was open again. Outside the house, I had to contend with drug dealers and the police on a daily basis. In large cities like New York, there's no shortage of young people that need a place to live. Although most people might think that being poor in New York is not having no food, I want you to know that is not the case. A big city like New York, you can get food just about anywhere. Hungry people beg for money on the streets. Some hold signs saying, "I'm hungry, please help." You might be surprised that many New Yorkers donate to poor beggars on the street every day. And if you know someone in the neighborhood of being homeless, people sometimes bring them food. In New York or in large cities, you can just about get anything you want, especially great food. Poverty is not necessarily being hungry in New York. People are hungry for human contact. Even though there are 8 million people living in New York City, you can feel very much alone and isolated
from the rest of the world. What I've discovered is its companionship and understanding that many homeless people are looking for, in need of, just need someone to talk to and make them feel not alone. Some people living on the streets suffer from mental illness or deep depression, and that's the cause of them being homeless. I've actually met people on the street that want to be homeless. They'd rather live on the streets than conform to any of society's rules. Not everyone wants help. Some people are just content at being homeless. Some people just find themselves in situations that become unbearable. Some get kicked out of their homes, others lose their jobs. There are many different reasons for homelessness in New York City. The St. Francis House helps those who need to get back on their feet. Some come because of economic problems, economic reasons. Sometimes drugs, alcohol are involved. We've had young men with family members or parents that are mentally ill, and these young people find themselves with no place to go and out on the street. For the young men that come to the St. Francis House, most of them had a belief in God. Maybe a small belief, but some belief. The house is a Christ-centered home. We say grace before each meal together as a family. Our group therapy sessions have God included, whereas in a secular institution, God is forbidden. Imagine the divine healer not permitted to be involved in someone's recovery. Last week I was visited by a young man who used to live in the St. Francis House. When he knocked on the door, I firstly did not recognize him. But when I heard his voice, I remembered him. And I said, "Caesar, it's good to see you." We both smiled. It's been many years that he had not been in contact with us. I could see in his eyes he was not doing well. He had shabby clothes, unshaven face. He looked homeless. I asked him how he was doing, and the first thing he said was, "Joe, not good. I'm homeless again." We talked about old times. And it was good to see him, but at the same time, it was very sad. We did have a few laughs. I gave him some money and offered him something to eat during our conversation. But when it was time to go, I said, he turned around and I mean, this happened, I could not believe. I said, "God bless you, Caesar." He turned around and he said, "God bless you, Joe." I couldn't believe my ears. Caesar was an atheist. We had long discussions about God and the Virgin Mary and the saints in many of our group sessions, and Caesar was the only guy who just couldn't get it. He hated organized religion. But as he was walking away, he looked back and smiled and said, "You never thought you'd hear me say, 'God bless you,' did you?" And I said, "No, Caesar, what happened?" He said, "Thanks, Joe. I believe." I've got a few years of falling down and getting back, and I'm still here. I tried to commit suicide a year ago. God didn't take me. I still have more to do, I believe. For the first time, Caesar has hope and a dream, something that was missing from his life. Life has humbled Caesar, and that's one of the requirements to get into heaven, humility.
I want to share with you another story. I was walking down Manhattan Avenue in Greenpoint, Brooklyn. It was lunchtime. A few of the guys we were with were hungry, and as we were passing a McDonald's, a homeless man was sitting on the street. His name is Tommy. I've had many conversations with him. He was depressed and suffering from alcoholism. I said, guys, let's see if Tommy needs anything or if he's hungry. I went over and I said, Tommy, would you like lunch today? He turned his face away and he wouldn't look at me. So I asked him again. I said, Tommy, are you hungry? And he said in a very strong voice and yelled back, yes. I said, okay, I'm going to get you that ham sandwich that you like. Wait here until I get back. And he yelled back at me, don't forget the coffee. And I said to the boys, let's go get him a sandwich before we get our own lunch. Matthew, one of the boys that was with us, asked me, why are you getting him a sandwich if he's yelling at you and disrespecting you? And I said, Matthew, he's not angry at me. Tommy's angry at the world. Let's just get him a sandwich. But Matthew said, but we're poor, we don't have enough money for him. And I said, Matthew, we're about to go into McDonald's and order anything we want. Next to Tommy, we're rich. Tommy's poor. He has no money in his pocket. Matthew said, but he's treating you very badly. I said, don't take it personal, Matt. Let's just get Tommy what he needs. We handed Tommy his ham and cheese sandwich. He yelled back, did you get the coffee? And I said, yes, here's your coffee. He just looked at me with sad eyes. I smiled at him and I said, Tommy, can I ask you a question? And he said softly, yes. I said, did you say your prayers today? And he yelled back at me, how do you think I got the sandwich? This is a true story. Tommy was a humble man. He relied on God for everything, and he trusted God. Tommy was already on his way to heaven, the hard way. But that's the goal, to get to heaven. And here's a homeless man who has a better chance of getting into heaven than most of us, or perhaps what Jesus was said about the prostitutes and the sinners. They have a better chance of getting into heaven than those who might be expected to go. I learned so much about God from the poor. They're easy to love because they've been through so much pain. They also teach us how to suffer, and they teach us about meaning in our own lives. What is the meaning of life? I've been asked that question on numerous occasions by the young men at the St. Francis home. Most of the young men that come to the home have no hope or dreams, and they're broken in spirit. They've suffered many, many disappointments and have trust issues. You name it, they've been through it. And if you'd like to take a look into the personal lives of the young men at the St. Francis House, you can watch a film that we did, The Human Experience. My work has led me to believe that everybody is searching for meaning. They're searching for God even if they don't know it. And everyone wants to feel loved. Now here at the conference, we know the meaning of life. Our goal is to get into heaven, and that's not the exact thing you can say to an adolescent that's been disappointed by his own family, especially by his father. Just before I wrote this, I asked a young man that's at the house, what is your biggest problem in life? And he said, my father is my biggest problem.
You see, his father's in jail for the second time. Although he visits his father from time to time, over the last 5 years, his father is non-existent in his life. And it reminds me of the story of the prodigal son as explained by John Eldridge in his book, Fathered by God. The prodigal son ran off with the family fortune, blew it all on women, gambling, and yes, we've done the same, more or less, in most cases, less. But that's not the point of the story. The story is primarily about the prodigal. It's about the father's heart. But while he was still long off, his father saw him at a distance and was filled with compassion for him and ran to his son, put his arms around him, and kissed him. This is the kind of father we have in heaven. This is how he feels about us. But here on earth, we live in a fatherless society. Living in a fatherless society is a great poverty. The Bronx, Brooklyn, and New York City has lost a vital understanding of life and of man's place in it. For the time in which we live is a time without a father. I mean this in two ways. First, that most men and most boys have no real father able to guide them through the jungles of the masculine journey, and we have unfinished or unfathered men, or boys in men's bodies. We live in a time with very little direction for the journey, a time with very few fathers to show us the way. The young man has a lot to learn on his journey through life to become a man, and becomes a man only through the active intervention of his father and the fellowship of men. It cannot happen any other way. A young man must have a guide as a father who will show him how to fix a bike, cast a fishing rod, call a girl, land a job, and many things a young man will encounter in his journey to become a man. A healthy work environment is non-existent in the homelessness and the fatherless youth that I encounter. Most are third generation welfare recipients. They have no idea what it means to be employed or to be self-reliant. As a father figure, I felt that I needed something that would help the guys be self-sufficient. They needed to feel good about themselves and have the confidence to do something, not to live in fear, and to have hopes and dreams. They need to feel good about something. Most men that enter our house are not college-bound or have an understanding, and they need to put something together. They need to learn to work as a team. I believe that God gives everybody at least one talent. These young men have many talents. All they needed was a chance and for someone to believe in them and to put that talent to work. The St. Francis House is willing to take the risk. And the company that we own, Grassroots Films, gave them that chance. I got a call from a priest friend that I knew of a young man that needed a place to live while doing an internship at a film company in New York. I gave the young man the interview. I looked at his work, and it wasn't good. It was great. I thought it would be beautiful to have every young participant at the house working and making films. There we could work as a team together to accomplish a common goal. We made our first film
It was called the St. Francis House. It was played on EWTN and actually raised enough money to pay everyone. We were in business, and we called the company Grassroots Films. I knew that we could build this up to something good. Our second film was called Fishers of Men, produced for the United States Catholic Bishops. It sold thousands of copies of DVDs, and it was a worldwide piece. We were amazed. And the third was The Human Experience, that had over 4 million downloads on the internet. Before we knew it, we had 15 guys working every day, all day. My motto was always find something you love to do, then figure out a way to get paid at it. In this way, you will never call it work. Grassroots Films is not just a job, it's a mission. And for the first time in the lives of the young men that work there, they feel important. The influence of film is undeniable. Films are used to entertain, provide escape, share information, and influence change. Films offer the potential for art to open theological possibilities, often dealing with the human experience. Many of the young men who at one time were homeless are now married with families of their own. Some own their own homes, have children that call me grandpa, and are successful writers, directors, and producers. This was all because of hope. I ask for your prayers for the young men at the St. Francis House. Some are still in need. There are those who have passed away. There are those who find themselves homeless again. But this is just one story of a small group of Christ-centered men that hope to make a positive change in the world and what we can do to influence change in people's lives. Thank you. God bless you. Vocês vissem um filme que é o Child 31, que é um documentário breve, que também está na internet, do Joe. É um filme, é um documentário breve, lindíssimo, muito tocante, muito impressivo, muito duro. E eu não percebi o que é que queria dizer 31. Não percebi o 31. O 31 é que no tempo, no momento em que termina o documentário, que são 7, 8 minutos, o Joe escreve: morreram de fome no mundo 31 crianças enquanto você viu este filme. Portanto, podem imaginar quantas crianças morreram de fome enquanto estivemos aqui até agora. Entretanto, estes senhores encheram-nos de amor, encheram-nos de Deus e encheram-nos de esperança. A doutora Alexandra Viana Lopes, nossa querida Alexandra, como boa juíza, vem-me aqui dar um despacho oral, que também é possível, dizendo que antecipa o almoço 15 minutos e, portanto, o que era suposto poder durar um pouco mais vai ter que ser mais apertado. Se calhar vou fazer só uma pergunta a cada um, com a vossa tolerância. Eu que ontem à noite estava preocupado de não ter perguntas por uma hora, hoje estou aqui com perguntas que nunca mais acabam. Eu começaria para Pascal, eventualmente a Pascal fala em francês e a Helena traduz para a assistência, não? You feel more comfortable speaking French or English? Ok. Je vais traduire pour la population, alors je peux parler la Eu vou-lhe fazer... we have 10 minutes only. Just have 10 minutes. Said the judge. We have nothing to do. Of the judge. 20 minutes. I'm negotiating orally with my boss.
A Pascal iria fazer se calhar duas perguntas. A primeira, na situação que descreveu, onde não se ouve? Está a brincar comigo? É que eu estou a falar com uma senhora, não é? Que está aqui ao meu lado. Como é que encontra a misericórdia de Deus no Iraque? Esta é a primeira pergunta. E a segunda é como é que vê o papel da Europa relativamente ao drama que o seu país vive? Merci pour cette question. La miséricorde, ça peut être vague, compris vague en tout cas, dans des situations où nous vivons, c'est vrai. A misericórdia pode parecer vaga, de facto, nas situações que nós vivemos no Iraque. Mais quand vous êtes sur place et que vous allez vers ces visages qui sont comme vous, sans compte tenu de leur religion, de leur différence, c'est des humains qui vous regardent et qui vous attendent. Mas quando nós vamos ao Iraque, vemos lá pessoas que têm rostos humanos, independentemente da sua religião, mas são rostos humanos de pessoas humanas que vos esperam. Vous sentez vraiment petit devant la grandeur de la souffrance. E vós sentivos tão pequeninos perante a grandeza do sofrimento. Et à partir de là, vous êtes automatiquement orienté vers vraiment quelqu'un de plus haut que vous pour cette affaire-là. E a partir daí sentimos automaticamente orientados para alguém maior do que nós. Et dans la confiance que ce quelqu'un est capable de changer ça, de regarder ces visages. E na confiança de que esse alguém é capaz de alterar a situação e de mudar aqueles rostos. Et puis on va dans la conclusion que oui, il les voit, il les tient, mais il faut toujours les remontrer à lui, à dire que faire. Bom, e portanto, em conclusão, é preciso, olhando-os, fazê-los subir àquele que é mais alto e perguntar que fazer. Et puis on fait ce qu'on peut, et puis on voit que la bénédiction est dans ce qu'on fait, et puis on voit les résultats. Il y a des gens qui sont contents et qui leur arrive ce qu'ils ont demandé, et puis on voit que ça s'améliore. Bom, e depois a gente faz o pouquinho que pode e vemos que isso é abençoado. E vemos que as pessoas depois ficam contentes e que alguma coisa mudou. C'est une réalité tangible sur place dans les faits. É de facto uma realidade tangível lá. Et pour l'autre partie de question, je crois que l'Europe comme continent voisin, l'Europe comme liée historiquement au Moyen-Orient. Então, por outro lado, e a segunda pergunta, a Europa como continente vizinho, como continente ligado historicamente lá ao Iraque, ao Médio Oriente. Et la première à être appelée par ces gens en désarroi. É a primeira a ser chamada por essas pessoas que estão na aflição. De les aider à diminuer les atrocités dans lesquelles ils sont en train de vivre maintenant. E é a primeira a ser chamada a ajudá-los a diminuir o drama daquelas situações de atrocidade que eles vivem. Je crois que comme force régionale, politique et économique, l'Union européenne a un devoir spécifique envers le Moyen-Orient. Eu penso que a União Europeia, como uma entidade específica, económica, tem papel importante a desempenhar em relação a eles. Et pas seulement ça, il faut qu'elle pense aussi, parce qu'elle a des profits dans cette région. E também porque ela tem interesses nessa região. Et c'est en échange les profits des deux côtés.
E, portanto, também há uma permuta de interesses. Et je crois que c'est important que l'Europe prenne des décisions et ils ont fait dernièrement d'ailleurs dans la reconnaissance du génocide des chrétiens et des autres minorités. C'était un pas très positif qui a mis pour l'Europe une place dans la tête même des régimes de la région. Bom, e também foi um passo importante que a Europa tenha reconhecido a situação de genocídio que estes povos vivem e que, portanto, deu um passo na direção do apoio. Plus pratiquement dit, ces pays sont en destruction complète. Falando claramente, esses países estão numa destruição completa. Ils ont besoin d'être reconstruits. Têm necessidade de ser reconstruídos. Et ils n'ont pas besoin de première matière parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ont besoin de savoir-faire, Eles não têm necessidade de matérias-primas, de la technologie, porque isso eles têm lá, as matérias-primas, têm necessidade do saber fazer, têm necessidade da tecnologia. et de la bonne gouvernance, surtout, la bonne gouvernance. E também, sobretudo, uma necessidade de um governo reto e não corrupto. Vous allez dire, les Américains sont là, ils peuvent le faire, ils l'ont fait, ils l'ont mal fait. Oui, c'est vrai. Mais les Américains comme les Européens, s'il n'y a pas cette collaboration entre eux et les gens du pays, c'est difficile. Bom, podem dizer, mas lá estiveram os americanos, mas aquilo que eu tenho a dizer é que aqueles que vão de fora não têm sucesso se não fizerem o trabalho em colaboração com as pessoas do país. Merci. Agora isto vai por idades, Luís, e acabamos em português puro. E agora, perguntar ao Joe duas coisas. Nós ontem tivemos uma conversa, passa propaganda, entre o Dom Joaquim e a Pousada dos Lóis, uma conversa muito arrastada, nós três, mas muito, muito profunda. E eu fazia-lhe perguntas que me sobram dessa conversa. Uma é, você tem um coração enorme. O seu coração ficou diferente depois da sua conversão? Qual o papel de Deus nisso? E se você na sua vida, nesta nova vida, né, se encontra as tentações do demónio? Finalmente, uma pergunta que também ontem conversava, um tema que ontem conversámos é: qual é a taxa de sucesso da sua atividade? Quantos em quantos consegue retirar da rua? E como é que estrutura a sua esperança nesse contexto? And how do you structure your hope in this context? I'll address the first question about the temptations in life. Então, primeiro eu vou tratar da primeira pergunta sobre as tentações na vida. One of the questions that came up Uma das questões que surgiu was that, is the devil real? foi esta: será que o demónio é real? I believe the devil is very real. Eu acredito que o demónio é bem real. Actually, I see his works on a daily basis. Realmente eu vejo o trabalho dele na base diária. One is a lack of hope. E uma dessas coisas é a falta de esperança. In young people especially. Especialmente nos jovens. And despair. E o desespero. And also the breakup of the family life. E também a quebra dos laços familiares. This destroys the human person. Isto destrói a pessoa humana. And if you're not Christ-centered, e se vós não estiverdes centrados em Cristo, you could be destroyed. podeis facilmente ficar destruídos. I believe the devil is very real. Eu acredito que o demónio é bem real. But I also believe Mas eu também acredito that these things that happen que estas coisas acontecem. God allows it. Deus permite-o. So what kind of power is that from the devil? If God allows it. Então, que tipo de poder é este do demónio se Deus o permite?
prayer, a oração, the Eucharist, a Eucaristia, confession, a confissão, Holy Mass. a Santa Missa. That's it. Então é isto. It's not that difficult. Não é assim tão difícil, But we're asked to believe in a God we don't see. mas nós acreditamos num Deus que não vemos. It's called faith, É esperança, fé, and we believe. e acreditamos. We believe. Nós acreditamos. And the second question? A vossa- More so, A segunda pergunta? About the success you have in your activity. the success of the young men that come into the St. Francis House. Então, a segunda pergunta relativamente ao sucesso que tem com os jovens que vêm para aquela casa. Joe, in each 100 people, Yeah. Okay. I would love to sit here and tell you that we have hundreds of young people that are successful. Eu gostaria muito de vos poder dizer que temos centenas de jovens que foram um perfeito sucesso, Not the case. mas não é o caso. Maybe three or five or six out of 100. Talvez 3, 5, 6 em 100, But it's the hope mas é a esperança and love e o amor that God gives us que Deus nos dá to continue. para continuar. It's not about numbers. Não é uma questão de números, It's about that one person. basta uma pessoa. One person who gets married, Uma pessoa que se recupera, casa, lives a beautiful Catholic life, vive uma vida católica maravilhosa, God first, Deus em primeiro lugar, family família and country, E- e país, claro, has children. tem filhos. Who knows how many children that person is going to have? Quem sabe quantos filhos essa pessoa vai ter? I am proud to say to you, Eu tenho muito orgulho em vos dizer, and I just found this out, e eu acabei de descobrir isto, that all the young men since I've been at the St. Francis House 25 years, Eu gostava de vos dizer que os jovens que eu acompanhei nesta casa de São Francisco nos últimos 25 anos, we have 65 children. nós desses jovens temos 65 crianças. And they call me grandpa. They call me grandpa. E eles chamam-me avôzinho, pois. So, to me, that seems very successful, Então isto para mim parece-me sucesso, but that's not the reason we even began. mas esta não foi sequer a razão pela qual começamos. We didn't know where we were going when we began. Nós não sabíamos para onde é que chegaríamos quando começámos. We showed up for life Nós mostramos a vida, and did the best we could nós fizemos o melhor que fomos capazes every day. dia a dia. If I thought about 3 to 5 people out of 100 are Se eu- going to make it, Se eu pensasse, o sucesso vai ser com 3, 5, 6 pessoas em 100, se calhar não começava. I might not even get up out of bed. Eu se calhar nem me levantava da cama. But it's that one person. Mas é uma pessoa. Mother Teresa said the same thing. A Madre Teresa, a Santa Madre Teresa, It was that one person. And that's the one person falava naquela pessoa, aquela pessoa única that can change the whole world. que pode mudar todo o mundo. That is hope. Isto é esperança. Thank you. Agora vou falar em português e traduz para Sim. Pascal. Não, Luís, estamos quase no fim. Você foi o primeiro, os primeiros Eu- são os últimos. Tinha aqui duas perguntas para si, ou para ti. Uma coisa que ontem conversámos e que me impressionou muito é o que é que nós temos a aprender com os povos indígenas. Já explicaste em parte, mas gostaria que fosse um pouco mais longe. O outro ponto é, tu falaste da rede eclesial pan-amazónica, onde tu colocas muita esperança, e eu gostava também que falasse um pouco mais dessa realidade.
obrigado. O que nós temos a aprender dos povos indígenas? Na verdade, a nossa história foi justamente isso, né? Um aprendizado, chegar lá e descobrir que quando você chega em missão, você é convidado a tirar os calçados, como dizia, né? A experiência de Moisés, porque a terra que você está pisando é sagrada, porque Deus estava lá antes de você chegar e Deus vai continuar estando depois de você ir. Então aí você começa a descobrir a riqueza que significam os povos indígenas. O que a gente pode aprender deles? Eu diria assim, de um lado a impressionante capacidade da alegria, numa realidade que muitas das vezes não convida a essa alegria, né? A alegria é a capacidade de rir, de rir de si mesmo, de rir do outro, de mesmo no meio de uma situação muito complexa, muito complicada, saber que a alegria é também força. Os povos indígenas temos muito que aprender no sentido do modo como eles pensam em termos de comunidade. Isto é uma frase que também Francisco falou no encontro com os movimentos populares, quando ele disse: como eu poderia resumir o que é a solidariedade? Francisco disse: a solidariedade é, antes de nada, pensar em termos de comunidade. É isso os povos indígenas fazem. É por isso que entre eles não há propriedade privada. É por isso que quando eles defendem a terra, eles estão colocando em xeque toda a nossa lógica de propriedade, porque a nossa lógica é: a propriedade ou é pública ou é de alguém. E quando eles dizem não, é nossa, significa que não é minha nem tua, é uma propriedade privada. Pensar em termos de comunidade. Dos povos indígenas temos muito a aprender a capacidade de trazer permanentemente a memória para conseguir explicar o presente e enxergar o futuro. São povos que conseguem repassar a sua memória para as outras gerações. E finalmente eu acho que dos povos indígenas podemos aprender a capacidade, para mim foi uma das grandes experiências, a capacidade de dar sentido profundo à esperança. São povos extremamente esperançados. E extremamente esperançados por quê? Numa situação que muitas das vezes pareceria uma cena do Davi contra Goliat, né? Comunidades muito pequenas diante de interesses econômicos muito grandes, e você não percebe neles o desânimo, não percebe neles o deixar para lá porque não dá. E de onde eles tiram essa esperança? A terra indígena onde nós moramos é a terra indígena Raposa Serra do Sol, no norte do Brasil. É uma terra indígena que sofreu muito a invasão de um lado, pessoas que iam lá procurar ouro e diamantes, de outro lado, criadores de gado. Ultimamente, quando a gente estava lá, era uma situação de ocupação da sua terra para o plantio de soja e de arroz para exportação. Hoje, depois de décadas de organização das comunidades indígenas, comunidades que se autorreferem hoje como cristãs, porque nessa relação com os missionários eles aderiram, eles têm uma fé impressionante, uma fé profunda, e eles têm a certeza, a convicção de que Deus está do lado deles. Essa esperança, que é uma palavra muito da nossa fé, né? Uma esperança pascual, é uma esperança que a gente deveria viver no dia todo. Eu aprendi o sentido profundo junto com eles, porque não é uma esperança de quimera, né? Se diz quimera, não é uma esperança de quimera, não é uma esperança de consolo, né? De dizer, vamos esperar porque senão não daria para continuar caminhando, né? A gente tem que ser... Não, também não é uma esperança quase mágica de que vai acontecer alguma coisa que vai resolver o que... Não, é uma esperança daqueles que são convictos de que na sua pequenez a história está com eles. Tem algo de convicção, tem algo de certeza, tem algo de fé, de que estão jogando na equipa certa, né? Como falava o João, né? Estou jogando na equipa certa, né?
na equipe que realmente, e essa esperança, e essa convicção de que a história está do lado deles. E por que a história está do lado deles? Porque eles dizem, porque nossa luta, ela tem mais sabor à vida, tem mais sabor à comunidade, tem mais sabor à terra, tem mais sabor a bem, do que aqueles que apenas querem entrar para se enriquecer, para ter lucro. É por isso que Deus tem que estar conosco, é por isso que a história está conosco. E é por causa dessa esperança que eles conseguem realmente ter essa garra, essa força, essa mística, essa espiritualidade forte de enfrentar qualquer coisa, até o ponto de dizer, muitos dirigentes indígenas, eu posso até morrer. E muitos morreram. Eu posso até morrer, mas a nossa luta não é em vão, porque meus filhos e meus netos vão ser um povo livre. Você só pode dizer isso quando realmente há uma esperança que é muito mais do que apenas um consolo. A Rede Eclesial Panamazônica. A Rede Eclesial Panamazônica é uma tentativa, nos últimos anos, a igreja está na Amazônia há muito tempo, com testemunhas de pessoas com uma profecia tremenda, umas dificuldades muito grandes para poder chegar até o último lugar. A igreja é a única instituição na Amazônia que está em todo lugar na Amazônia, está nas cidades, nas pequenas cidades, mas está lá na ponta do rio, na última comunidade. Todo esse profetismo, todo esse trabalho, também com seus erros e desacertos também, faltava por encontrar um caminho de articulação. Isso é a REPAM. A REPAM o que pretende é articular toda a presença eclesial na Panamazônia, de modo que a gente possa responder de um modo mais articulado, mais firme, mais forte, junto com os povos indígenas, a serviço dos povos indígenas, a esses clamores que há hoje na Amazônia. Então, nos últimos anos, das pequenas comunidades, partindo das pequenas comunidades, das equipes missionárias, aquelas que trabalham nos territórios, indo para as dioceses e até também os bispos e o CELAM, a Conferência Episcopal Latino-Americana, ou seja, a igreja toda, a Igreja Comunhão, encontraram o caminho dessa articulação que é a REPAM. E a REPAM hoje, enquanto nós estamos falando aqui, no Equador, está acontecendo, por exemplo, um encontro com lideranças indígenas e pastorais de 13 territórios diferentes da Amazônia, discutindo esta questão de direitos humanos e cuidado da criação. Com a REPAM que se conseguiu chegar até Washington, até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para apresentar como igreja situações onde o conflito de grandes interesses econômicos estava acabando com a vida das pessoas que estavam aí. A REPAM está nessa tentativa, agora em junho vai ter um encontro com dirigentes indígenas. Na verdade, na última conferência do Episcopado Latino-Americano, em Aparecida, em 2007, a 5ª conferência, ela pediu que as igrejas da Amazônia, porque antes a gente falava, são 8 países, isso quer dizer 8 conferências episcopais, isso quer dizer quantas congregações religiosas, isso quer dizer, ou seja, uma pluralidade extraordinária. E então a Aparecida pedia, essa igreja da Amazônia tem que procurar um caminho de pastoral de conjunto. A isso responde a Rede Eclesial Panamazônica, que não somente funciona lá na Amazônia, e este é o ponto, e com isto já termino. Eles pediam para nós que estamos aqui, em Portugal, na Espanha, na Europa, eles falavam para nós, também para a nossa igreja, a igreja europeia, diziam, vocês também são REPAM. Por quê? Porque há uma parte do trabalho que tem que ser feita aqui, que são as grandes mudanças que precisamos na nossa vida, no nosso modelo de desenvolvimento. Isso tem que ser feito aqui. E é por isso que a REPAM também tem a sua raiz aqui nesta terra. Resta-me agradecer à minha querida amiga Pascal. Não sei se Deus tem muito sentido de humor, mas eu diria amiga de ontem à noite, no Dom Joaquim. Meu querido amigo Joe, I will visit you in New York.
e o meu querido amigo Luís, agradecer a vocês. Não sei se perceberam bem que no fundo destas 3 pessoas que vivem cada uma a sua guerra, há 3 pessoas felizes. Eu tenho uma prima direita que, do nada, um dia foi a Setúbal, encontrou-se com a Madre Teresa e ela era uma rapariga muito divertida, até arisca, e vivia bem. E hoje é a Madre Superior das Irmãs de Calcutá, na América do Sul. Passaram 30 anos, como é evidente. E há tempos, quando ela veio aqui a Portugal, naquele hábito branco e azul, e os primos juntos, eu disse-lhe, há aqui uma coisa que é realmente impressionante. É que dos 33 primos direitos, tu és de longe a mais feliz. E ela respondeu-me, sabes, os olhares mais tristes que eu vi foi em Roma. E os olhares mais felizes que eu vi foi em África. Quando eu lhe disse, quando referes Roma, queres referir também os nossos. E ela ficou em silêncio amoroso, naturalmente. São 3 pessoas felizes. E, portanto, é este desarrumo total que estes 3 senhores vieram aqui fazer no nosso coração e nas nossas vidas. Muito obrigado à organização e uma grande salva de palmas para estes 3 senhores.